Caros alunos do Rubem Almeida, muito bom dia. Eu sou o professor Valtrudes Everton Sanches, sou professor de Física e hoje eu trago uma revisão. Uma revisão a respeito aí do movimento uniformemente variado, né? E também a respeito das leis de Newton, né? Então esta é uma revisão aí para a nossa próxima avaliação e vamos começar nesse instante. Vamos lá. Então primeiro vamos falar a respeito do significado aí do termo aceleração. Como eu costumo falar nas nossas aulas presenciais a respeito da diferença aí entre o significado, né, do termo aceleração em uma situação do cotidiano e o significado dela num contexto aí físico, né? Então, no dia a dia a gente emprega o termo aceleração simplesmente para se referir a um determinado móvel que está a grande velocidade, né? Então, trago aqui duas situações. Olha, um ônibus aqui em cima que ele está a uma velocidade de 140 km por hora e um outro veículo aqui embaixo que está, o texto aqui diz que ele está com uma velocidade de 45 km por hora, né? Deixa eu destacar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, olha, o texto aqui está dizendo que esse veículo está a 45 km por hora e aumentou, ó. Ele aumenta de 45 km por hora para 60 km por hora. E esse veículo aqui de cima, a informação que eu tenho é que ele está a 140 km por hora, né? Então, se a gente fizesse a seguinte pergunta, qual dos dois veículos está mais acelerado? Vamos colocar as coisas nesses termos. Qual dos dois veículos está mais acelerado? Então, normalmente no dia a dia as pessoas falariam que o veículo de cima está mais acelerado. Mas acontece que com as informações que eu tenho até aqui, eu não posso presumir que esse veículo de cima está mudando de velocidade, porque a informação que eu tenho dá conta de que esse veículo está a 140 km por hora. De modo que eu posso dizer que esse veículo de cima ele está mais rápido, mas não acelerado. Esse veículo de baixo aqui, como a gente pode perceber pelas informações que ocorreu uma mudança na velocidade, aí sim eu posso dizer que esse veículo aqui de baixo ele está acelerado, né? Então, do ponto de vista matemático, a gente define a aceleração, ó, como a razão, como a divisão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Então perceba que para que eu tenha uma aceleração diferente de zero, eu preciso ter uma variação de velocidade também não nula. Eu preciso ter uma variação de velocidade também diferente de zero. Então perceba que a aceleração depende de uma variação, de uma mudança na velocidade. E essa situação desse ônibus aqui de cima não deixa claro que está ocorrendo qualquer variação na velocidade dele, né? Então, portanto, essa situação aqui de cima não é uma situação que eu diria que o móvel está acelerado. Ok? Então, vamos lá, vamos tratar agora das equações, vamos tratar agora aqui das grandezas que a gente precisa conhecer no movimento uniformemente variado. Então, vamos lá. O movimento, eu digo que ele é uniformemente variado quando eu perceber, aqui pelo enunciado das questões, que a velocidade está variando, né? Então, se a velocidade variar, não é, uniformemente, então eu vou ter uma situação de movimento uniformemente variado. Então, claro, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, é só dividir
um pelo outro, né? É só dividir a variação da velocidade pela variação do tempo. Lembrando, o que é variação da velocidade, o que é ΔV, não é? Esse ΔV aqui que a gente chama de variação da velocidade, olha, está aqui no numerador. Opa, deixa eu mudar a cor. Então, observe que eu tenho aqui no numerador ΔV. O que é ΔV? É variação da velocidade, né? Significa o quanto a velocidade mudou, né? Como é que eu calculo a variação da velocidade? É só a gente subtrair, né? A gente vai fazer assim, ó, a velocidade final, ó, menos o VO. Quem é VO? É a velocidade inicial. Então, quando a gente faz uma subtração, né, uma velocidade menos a outra, a gente acaba descobrindo quanto foi que essa velocidade variou, né? Então, depois disso, a gente precisa lembrar das 3 equações aqui do movimento uniformemente variado, que é a função horária da velocidade, que é V igual a VO mais AT, a função horária das posições, né, do movimento uniformemente variado, que diz o seguinte, ó, posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo mais a aceleração multiplicado pelo tempo elevado ao quadrado dividido por 2. E, por último, a gente tem a equação de Torricelli, que diz que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, né? Mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Lembrando, o que significa esse ΔS? Esse ΔS é o deslocamento, né? Quando o móvel está se deslocando em linha reta, que é o que acontece na maioria dos casos aí das questões que a gente encontra, quando o móvel está se deslocando em linha reta em um só sentido, esse ΔS é a mesma distância percorrida pelo móvel, né? Coincide, né, o deslocamento com a distância percorrida pelo móvel, toda vez que o móvel estiver se movendo em linha reta em um só sentido. Muito bem, então, a respeito aí do movimento uniformemente variado, são essas equações que você precisa lembrar, não é? Normalmente o aluno fala para a gente, professor, mas eu tenho muita dificuldade em memorizar, em lembrar dessas equações. Então, na verdade, a única forma de memorizar é você pegar uma folha de papel e escrever várias vezes, né? Então, dessa forma, você avisa para o seu cérebro que aquela informação é importante, não é? Então, desse modo, você vai conseguir aí memorizar, né? Você vai conseguir reter essa informação durante muito mais tempo. Então, eu sugiro a vocês que pausem o vídeo e anotem essas equações em uma folha de papel e depois você vai reescrever isso várias vezes, né? Até conseguir escrever as equações sem precisar mais olhar, tá certo? De onde você está copiando, beleza? Então, copiar várias vezes é o segredo aí para a gente memorizar essas equações, ok? Então vamos lá, vamos falar agora a respeito das leis de Newton, né? Das 3 leis de Newton, tá certo? Porque é um assunto também que vai ser cobrado aí na nossa próxima avaliação. Então vamos lá. As leis de Newton. Então, primeiro vamos falar, claro, da primeira lei de Newton, né? Vamos começar falando da primeira lei de Newton e a gente precisa reconhecer quando a gente encontrar uma imagem, uma questão, identificar que se trata de uma questão que aborda a primeira lei de Newton. Então, observem aqui, um veículozinho. Ele tem aqui no alto, ele tem uma TV, e aí o veículo para, né? Ele tem que frear bruscamente, e aí essa TV que estava aqui em cima dele, ela acaba sendo arremessada para frente, tá certo?
aqui a gente tem uma outra situação, ó, uma pessoa em um cavalo e a pessoa está cavalgando e de repente o cavalo para, não é? Para repentinamente e a pessoa é arremessada para frente, né? Então, por que isso acontece? Do que trata essa primeira lei de Newton? Então, vamos lá. Essa primeira lei de Newton, ela é chamada de a lei da inércia. Então, o que trata a lei da inércia, né? A lei da inércia diz exatamente o que? Deixa eu tirar aqui a imagem aqui do carrinho, para que a gente tenha mais espaço aqui para abordar o conceito aí da inércia. Então, ó, a primeira lei de Newton diz o seguinte: sempre que a força resultante, deixa eu pegar aqui, sempre que, olha a condição, ó, sempre que a força resultante for igual a zero, não é? Quando a força resultante é igual a zero, ó, a gente diz que a força resultante, ó, é nula. Então, força nula significa força igual a zero. Então, toda vez que a força resultante for nula, a gente vai ter duas situações. O corpo que está em repouso, ó, ele vai permanecer, ele tende a permanecer em repouso. E um corpo que está em movimento, um corpo que se encontra em movimento, ele tende a permanecer em movimento em linha reta com velocidade constante. Então, a inércia, a lei da inércia fala a respeito exatamente disso, é da tendência do corpo permanecer como se encontra. O corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso e o corpo que está em movimento tende a continuar em movimento com a mesma velocidade. Então, observe que o que há em comum nas duas situações é que nas duas situações a gente vai ver que a velocidade ela permanece, ó, constante. Então, toda vez que a força resultante é nula, a velocidade vai permanecer constante, ou seja, a velocidade vai continuar do jeito que está. Se a velocidade é zero, que é isso que ocorre quando o corpo está parado, a velocidade vai continuar sendo zero, ou seja, o corpo vai continuar parado. Se o corpo tiver a 50 km por hora, né? Ó, tiver uma velocidade de 50 km por hora, então a tendência dele é permanecer com os mesmos 50 km por hora. Tá certo? Então, de um modo ou de outro, né, você percebe que a lei da inércia fala que quando a força resultante é zero, a gente vai ter uma velocidade constante. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui a nossa próxima lei. Vamos lá, vamos falar da segunda lei de Newton, né? Olha só, a segunda lei de Newton, na verdade, é um enunciado matemático, né? A segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, qual é a consequência disso? Ó? É que a aceleração é o valor da força dividido pela massa, né? Então, a aceleração é a força resultante dividido pela massa. O que significa isso? Quanto maior for a força aplicada, maior a aceleração de um corpo, mas quanto maior for a massa do corpo, menor será a sua aceleração, né? Então, a gente percebe isso, ó, quando a gente encontra uma imagem como essa. Olha, aqui eu tenho a mesma pessoa que empurrou os dois carrinhos com a mesma força. Só que o primeiro carrinho estava vazio e depois ele empurrou com a mesma força um outro carrinho, só que cheio de compras aqui, né? Então, olha só como é que está a representação aqui, olha. A seta aqui que representa a velocidade aqui está mais longa e aqui a seta que representa aqui a velocidade está mais curta. O que significa isso?
que no primeiro caso o carrinho ele ganhou mais velocidade do que no segundo caso, né? Então o que ocorreu? No primeiro caso a gente teve uma aceleração maior exatamente porque a massa é menor. Então é isso que diz essa segunda lei de Newton, né? Que um corpo vai ganhar uma aceleração maior quanto menor for sua massa, quanto mais leve ele for, né? Então essa segunda lei de Newton trata a respeito disso, né? Da relação que há entre força resultante, massa e aceleração, ok? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, vamos falar agora da terceira lei de Newton. Olha só a terceira lei de Newton, como é que a gente vai identificar uma questão que está se referindo à terceira lei de Newton? Olha só, aqui eu tenho um foguete, né? Esse foguete ele expele os gases que são provenientes aqui da queima do combustível aqui pelo lado de trás, né? Então nessas imagens que a gente vê aí na TV, aqueles foguetes na hora da decolagem expelem uma grande quantidade de gases aqui pelo lado de trás aqui, e como esses gases são empurrados para trás, esses gases vão empurrar o foguete para cima, né? O mesmo ocorre, tá certo, com um balãozinho de aniversário, né? Então, quando você enche o balão e permite que o ar escape, né? Você solta aqui, então o ar começa a ser empurrado para trás, e o ar, como é empurrado para trás, o ar reage, empurra ele para frente, né? Então, você percebe que o que está em jogo nessas duas situações? Está em jogo um par de força que a gente chama de uma de ação e a outra de reação. E é disso que trata a terceira lei de Newton, né? Essa terceira lei de Newton é chamada de a lei da ação e reação. Então a gente vê em muitas situações do cotidiano, né, essa presença desse par de forças aí que a gente chama ação e reação. Imagine aqui uma pessoa que está fazendo uns exercícios, né? Então, apoio, né, que a gente chama esse exercício, ele empurra o chão para baixo e aí o chão empurra o corpo dele para cima. Então, é um outro exemplo aí onde você percebe aí a presença do par de forças, ação e reação, ok? Então, é desse modo que você vai, quando olhar para uma questão, identificar que se trata de uma questão envolvendo aí a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, ok? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, eu acho que agora, ok? Vamos começar aqui as nossas questões. Então, são 4 questões, é bem rápido, são questões absolutamente semelhantes às questões que vocês encontrarão aí na nossa próxima prova. Então, fiquem atentos, então vamos ter muita atenção aí ao enunciado. Vamos lá, primeira questão. Diz o seguinte: um veículo com velocidade de 126 km por hora, isso daqui é a velocidade inicial, ele é freado lentamente e para. Olha a informação que nos é trazido aqui. O veículo vai parar depois de quanto tempo? 20 segundos. Então, vejam bem, olha, eu tenho aqui a nossa velocidade inicial, que é 126 km por hora, tá certo? Um dado importante que a gente precisa ter em mente é que quando a gente precisa trabalhar com a aceleração no sistema internacional, é dado nessa unidade aqui, que vocês podem ver aqui nas opções, não é? É dado em metros por segundo ao quadrado. A aceleração é sempre dado em metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração é dado em metros por segundo ao quadrado, o que isso significa?
que a velocidade precisa estar em metros por segundo. Ah, professor, mas aqui a velocidade foi dado em quilômetros por hora. Foi 126 quilômetros por hora. Então, o que a gente precisa fazer para transformar essa velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo? Precisa apenas dividir por 3,6. Ah, mas quanto é que dá esse resultado? Quanto é 126 km por hora dividido por 3,6? Está aqui, já está prontinho aqui o resultado. Então, esse valor 126 dividido por 3,6 dá 35. Como eu já dividi por 3,6, esse resultado já está em metros por segundo. Então, lembre dessa informação. Então, para transformarmos uma velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo, precisamos dividir por 3,6. Quando é que eu preciso transformar de quilômetros por hora para metros por segundo? Sempre que eu precisar calcular a aceleração, tá certo? Então, como a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, a velocidade precisa estar em metros por segundo. Ok, então eu já tenho aqui a nossa velocidade inicial. Então, lembre que a velocidade inicial é 35 km por hora. Eu não vou mais usar esse valor 126, porque eu já descobri que 126 corresponde a 35, né? Então, o valor que a gente vai usar da velocidade inicial daqui para frente é o valor 35, tá certo? E não 126. Então, vocês já podem esquecer desse 126, a gente vai usar o valor transformado, que é 35. Ok, e qual é o valor da velocidade final? Claro, olha, a velocidade final é zero. Por que a velocidade final é zero? Porque o enunciado aqui da questão deixa claro aqui, que o veículo vai parar depois de um certo tempo, depois de 20 segundos, né? Então, se o veículo vai parar, a velocidade final é zero, ok? Então, eu já tenho a velocidade inicial, tenho a velocidade final e, bom, o que eu preciso para calcular a aceleração que está sendo pedida aqui no enunciado da questão? Eu preciso empregar, não é, a formulazinha para calcular a aceleração. Então, a gente vai fazer o seguinte, já mostrei como é que transforma de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, eu queria para você, meu aluno, minha aluna, que já entendeu mais ou menos como é que funciona, que você pausasse agora o vídeo para tentar encontrar, para tentar calcular essa aceleração e aí marque a opção aí, tá certo? Então, vamos lá, eu espero que quem tenha pausado o vídeo aí para tentar encontrar o resultado já tenha feito aí esse cálculo, né? Porque agora a gente vai precisar fazer o seguinte, Bom, já tenho a velocidade inicial e a final. O que mais que a gente precisa daqui para frente? A gente precisa descobrir qual é o valor da variação da velocidade, né? A gente precisa descobrir o quanto a velocidade variou. Então, o que é a variação da velocidade? Variação da velocidade é ΔV, né? E como é que a gente calcula esse tal desse ΔV? Olha só, variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial. Quanto é a velocidade final? A velocidade final é zero. A gente já falou a respeito disso. Quanto é a velocidade inicial? 35. E quanto é 0 menos 35? Dá menos 35. Então, já descobri que eu vou ter uma variação da velocidade de menos 35. Ok, então. Bom, professor, o que eu vou fazer com essa variação da velocidade? Então, eu vou dar uma limpada aqui na nossa área aqui, que já está bastante congestionada aqui de informações. Eu vou tirar aqui umas coisinhas, mudar aqui para cá. Para a gente ter mais espaço aqui. Então, vejam só.
eu já tenho a nossa variação da velocidade. A nossa variação da velocidade aqui deu menos 35. Então, o que faremos agora? Vamos usar a fórmula para calcular a aceleração. Ó. Como é que calculamos a aceleração? A aceleração é a divisão da variação da velocidade pelo tempo. Pois bem, quanto deu a nossa variação da velocidade? Menos 35. Professor, quanto tempo ocorreu essa variação de velocidade? O enunciado aqui da questão, né, já deixa bem claro que são 20 segundos. Né? Então, a nossa aceleração vai ser... Peraí, deixa eu botar aqui uma separaçãozinha aqui. Que você, aí meu amigo, minha amiga, que assiste às nossas aulas presenciais já há um tempo, sabe que, né, eu gosto de botar essas divisõezinhas aí no quadro. Então, beleza. A aceleração vai ficar menos 35 sobre 20. Ok. De onde saiu esse menos 35? Lembre, menos 35 é a variação da velocidade, né? De onde saiu esse 20? É o tempo, né, que está no enunciado aqui dizendo que o tempo é 20 segundos. E quanto é que dá? Professor, quanto é que dá menos 35 dividido por 20? Menos 35 por 20, tá certo? Dá menos 1,75. Observe que o valorzinho aqui... professor, deu um número decimal aí, mas aí na prova eu tomei um cuidado aí de ter uma conta um pouco mais simples aí de fazer, tá certo, gente? Acredito que não teremos problema quanto a isso. Mas então, ó, 35 por 20 dá 1,75 e dá negativo. Olha, a aceleração é uma aceleração negativa. Afinal, professor, por que o resultado deu negativo? É porque, na verdade, o corpo está submetido a uma desaceleração. Observe que o texto aqui fala que o carro vai ser freado. Então, ele tem uma velocidade positiva, ele aciona os freios, então a velocidade vai começar a diminuir. Sempre que acontecer isso, né, um veículo ele tem uma velocidade positiva e ele começa a diminuir de velocidade, significa que a aceleração é uma aceleração negativa, né? A gente chama isso de desaceleração. Então, se a velocidade estiver diminuindo, a aceleração vai dar negativo. Ok, professor, mas aqui nas opções a gente não tem menos 1,75, a gente não tem nenhum valor negativo. Olha só, no enunciado aqui da questão, o autor menciona que o que ele quer é o módulo, ou seja, é só o número, é só o valor da aceleração, mas não o seu sinal. Então, ó, qual é o módulo de menos 1,75? O módulo de menos 1,75 é 1,75, né? É só o valor que ele quer. Então, o módulo é 1,75 metros por segundo ao quadrado, portanto, letra E. Então, lembre, tem uma questão bem semelhante a essa aí na nossa próxima avaliação, tá certo? Veja várias vezes aí o processo de resolução, tá certo? E vamos lá para a próxima questão. Vamos lá para segunda. Ok. Então temos aqui, ó, a nossa segunda questão fala assim: a tendência que um corpo apresenta de manter seu estado de movimento retilíneo ou repouso é conhecida como. Então ele pergunta qual é o termo, qual é a palavra que a gente emprega para descrever essa tendência, como é o nome dessa tendência que um corpo tem de manter o seu estado de repouso ou de movimento. Como é o nome dessa tendência? É velocidade? É força? É aceleração? É inércia? É impulso? Então, quem lembra aí da nossa revisão aí há uns minutos atrás a respeito da primeira lei de Newton, vai lembrar que
essa tendência a gente chama essa tendência de inércia, portanto, letra D, né? Então, é exatamente a primeira lei de Newton. Basta você lembrar que quando ele fala assim, ó, um corpo apresenta, né, uma tendência de manter seu estado de movimento retilíneo ou repouso. Portanto, é a primeira lei de Newton e o nome da tendência é a inércia. Uma questão muito fácil, tá certo? É só uma questão de lembrar do enunciado aí da lei, né? No caso, a primeira lei. Vamos lá para a terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula, olha só como ele começou aqui falando, olha. Então, o texto aqui, deixa eu mudar a cor, diz que a força resultante é nula. Então, quando a força resultante é nula, podemos afirmar que... Então, vamos lá. Olha o que diz aqui a letra A. Sua aceleração será constante. Então, quando a letra A fala assim, sua aceleração será constante, ele está dizendo que a aceleração é um determinado valor e vai permanecer aquele valor. Mas vejam bem, a segunda lei de Newton, a gente sabe que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Agora imagine, se a força é zero, que aceleração vai ter um zero? Que aceleração vai ter esse corpo, né? É o mesmo que alguém perguntar assim, ó, uma caixa, ela está parada e eu não vou empurrar a caixa. Que aceleração vai ter essa caixa? Nenhuma aceleração, né? Então, se a força resultante é zero, a aceleração também é zero, tá certo? Então, a letra A não pode ser, que ele está dizendo que a letra A vai ter um valor, que a aceleração vai ter um valor constante, mas está presumindo que a aceleração é um valor diferente de zero, né? Então, a letra A não é. Então, ó, já disse que a letra A não é. Bom, mas quem lembra aí do que tratamos a respeito da primeira e da segunda lei de Newton aí, eu quero que você examine aí as outras opções e descubra qual seria a opção correta aí para essa terceira questão. Você pode pausar o vídeo e tentar descobrir aí se é a letra B, C, D ou E. O que a gente pode afirmar quando a força resultante é zero? Falamos a respeito disso. Então vamos lá. Então, ó, se a força resultante é zero, como eu falei ainda há pouco, ou o corpo vai permanecer em repouso, ou ele permanece em movimento retilíneo uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme significa que a velocidade é constante, né? Quando o corpo estava parado e permanece parado, também ele preservou a mesma velocidade, ou seja, a velocidade é zero, né? Então, e o movimento retilíneo uniforme é um movimento que a velocidade é constante. Então, é isso, é essa a questão, né? Quando a força resultante é zero, o corpo continua com a mesma velocidade que estava antes. Ou ele continua com a velocidade zero, que é o caso dele estar em repouso, ou ele tem uma determinada velocidade, por exemplo, 20 metros por segundo, e ele tende a continuar com essa mesma velocidade de 20 metros por segundo, né? Então, portanto, ó, a letra A não é, ó, na letra C ele diz até assim, ó, seu movimento será uniformemente variado. Não será, não. Movimento uniformemente variado é aquele movimento que a velocidade varia. Se eu não estou empurrando o corpo, ele não pode mudar de velocidade, né? Então, movimento uniformemente variado, nem pensar. Na letra D ele está dizendo que seu deslocamento será nulo. Será nulo só se ele estiver em repouso, mas se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, o deslocamento dele não vai ser nulo, não. E aqui na letra A ele está dizendo que sua velocidade será nula. A velocidade pode até ser nula, se ele já estava com velocidade nula.
mas ele pode ter uma determinada velocidade sim e continuar com essa mesma velocidade. Portanto, a letra E também não é. Então, ó, a resposta aí da terceira questão é a letra B. Sua velocidade será constante, ou seja, ele vai continuar com a mesma velocidade que ele estava antes. Se era 0, continua 0. Se era 20, continua 20. Se era 50, continua 50 e assim por diante. Ok? Então, vamos lá para a nossa última questão. Nossa última questão diz assim, ó, uma força horizontal de 750 newtons, ó, começou falando o valor da força, age sobre um corpo que adquire uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado e pergunta qual a massa desse corpo, né, que adquire essa aceleração quando foi submetido a essa força de 750 newtons. Então, vejam o que eu tenho aqui nessa questão. Olha só, a força resultante é 750, a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado e a questão pergunta qual é a massa. Então, qual lei de Newton eu vou usar para resolver essa questão? Então, façam o seguinte, ó, pausem o vídeo e tentem encontrar aí a resposta aí para essa quarta e última questão. Ok? Então, acredito aí que os alunos aí já devam ter pausado o vídeo e tentado aí encontrar o resultado. Então, vamos lá. Então, é uma clara situação de segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é o valor dessa força resultante? 750. Então, no lugar da força resultante, eu vou colocar o 750. E no lugar da aceleração, eu vou colocar 3. E aí vai ficar desse jeito aqui, não é? Ok? Bom, e agora, como é que vai ficar a massa, então? Então, a massa vai ficar o 750 dividido por 3, claro. E aí é uma divisão, não é? Então, quanto é que dá 750 dividido por 3? Dá 250 quilogramas. Portanto, aí a gente tem aí que a nossa resposta aí está na letra E, 250 quilogramas. Então, é isso aí, gente. Eu agradeço aí a atenção de todos, tá certo? Façam como eu recomendei, tá certo? Vejam o vídeo várias vezes, procurem compreender como é que funciona mesmo aí cada questão, tá certo? Então, eu tenho a impressão que vocês terão um resultado aí do qual possam se orgulhar depois aí da nossa prova, tá certo, gente? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado, até a próxima, tchau!